Bárbara, pelo convite. E é sempre um desafio gravar vídeos com a estrutura Mambembe, mas é sempre uma alegria falar de questões LGBT, QIA+, e sobre livros, que são coisas que perpassam minha vida. Meu nome é Aline Miranda, eu sou poeta, escritora, zeneira, oficineira, revisora de texto e participei e ajudei a criar muitos coletivos, muitas publicações independentes e lancei meu livro, que é esse, Nectar 44, em agosto do ano passado, no mês da visibilidade lésbica, e foi um livro que eu tenho muito orgulho, porque ele é tudo que eu queria ter lido quando eu era mais nova, assim, de poesia. São só poesias que falam sobre o universo de mulheres que amam mulheres e, para além disso, né, mulheres que se identificam como lésbicas ou bissexuais. Então, o Nectar 44 tem esse número porque é um número que foi já usado como pejorativo, né, como xingamento. E assim como outras palavras como sapatão foram absorvidas, assim, esse número também foi. Então é um livro que eu espero que seja espelho para as pessoas. Vou para as minhas dicas, vamos ver se eu vou conseguir. Eu queria dizer assim, que eu queria sugerir muita coisa que já foi dita, como por exemplo, e até como por exemplo, que a Virginia Woolf, então vou usá-la como uma dica porque não foi falada diretamente. Ela era uma mulher, uma escritora maravilhosa que todo mundo conhece, pouco se fala sobre a vida dela, e ela se relacionou durante 10 anos com uma mulher, Vita, não me lembro o nome agora, o sobrenome, mas tem um filme maravilhoso, Vita e Virgínia, que quando eu vi, assim, eu assisti com uma amiga até nessa casa que eu tô agora, que eu tô na casa que uma amiga me emprestou para passar a quarentena, e a gente assistiu o filme e eu fiquei muito emocionada, apesar de ter uns clichês, assim, porque é uma história que eu não sabia. E o filho da Virgínia, achou cartas entre elas e tem um livro também. E era um amor, assim, eram duas escritoras que eram casadas com homens pela convenção da época. Então fica, será que elas eram bissexuais ou eram lésbicas, mas precisavam disso, né? Dessa vivência com o homem, né? Porque mesmo o homem sendo gay em alguns dos casos, né? Então é uma escritora que eu acho muito importante, assim como Ana Cristina César, que é uma situação também parecida, e eu sempre me identifiquei, foi um portal na minha vida descobrir a poética da Ana Cristina César. E eu ficava assim, nossa, da morada deste barco, quero tanto seis da sereia, e eu ficava assim, pensando, decorando os poemas, assim, sentindo muita identificação, e depois eu fui ler e sobre uma namorada que ela teve assim naturalmente. E muitas vezes tem apagamento, né, dessas que não teriam se fossem com homens, né? Por isso que é bom a gente pensar, mas é importante falar sobre. Se fosse uma pessoa heterossexual, seria falado? Fica a resposta. Então, para sugestões de leitura, eu vou começar aqui com este livro. Eu acho que eu não vou conseguir ler trecho porque eu falo muito, né? Mas fica aqui as sugestões. Ana Beatriz Domingues, você pode encontrar agora como Janaú pelo Instagram e outras publicações dela. Essa foi a primeira pela editora Urutau, que também foi o meu livro, e também tem Thais Bravo, que escreveu textos recentes lindos sobre ser sapatão e descoberta. E tem livro dela, vai ter também na Urutau Caio Riscado, que é um escritor maravilhoso também, gay. A Carolina Luiza, que também vai lançar, bissexual, uma mulher negra, geminiana maravilhosa. E na Urutau também tem vários autores, né? E tem o Francisco Malman também, que eu gosto muito da escrita dele. O Atlântida é um livro que eu fico muito feliz de falar dele, porque a gente passou na mesma chamada da Urutau e ficou se ajudando muito, esse apoio entre as pessoas que escrevem, que são LGBTs, né, que não estão no cânone hegemônico, patriarcal, do sistema, né? É muito bom esse apoio e escrever
um livro na mesma época que a Ana estava também fazendo o processo da escrita, foi muito bom porque a gente trocou muito. Aí ela escreve a orelha do meu livro e eu escrevo o prefácio dela. E eu tinha marcado aqui, vou ler só um pequenininho, que é assim: prefiro Coca-Cola à tua monogamia com disfarces. E o livro fala sobre isso. Além de ter uma personagem lésbica, é um livro de poesia e ele conta uma história, né? Ele tem uma... Enfim, eu acho bem revolucionário isso, bem aquariana, né? Acho que não vai dar tempo de ler mais, mas tem umas alusões maravilhosas e queria muito dar essa sugestão. Aí falando sobre esse apoio entre mulheres que escrevem, entre lésbicas, entre a comunidade, né? Queria muito falar da Camila Puni, que foi uma pessoa também que foi meu primeiro contato com um coletivo de escritoras. E são as zineiras. E é maravilhoso. Esse aqui é uma zine que ela fez sobre um match que ela deu quando estava nos Estados Unidos. E chama Erótica Transitória, você passa a mão uma lixa. E eu tenho várias zines dela, ela é muito maravilhosa. E a zine é uma forma alternativa, é uma forma contra tudo que se vê no mercado editorial, né? Então você pode fazer colagens, olha, ilustrações, datilografia, que é algo que eu comecei a fazer datilografia. Eu era dos blogs, né? Mas aí eu não tinha tanto contato com outras pessoas. E aí eu comecei a fazer zines, que eu nem sabia que chamava zines, em máquina de escrever, tirava xerox em papel colorido. E aí descobri que eram zines. E aí quando eu conheci a Puni, olha, gente, olha isso aqui, um papel vegetal. É muito sensorial, não é? É muito lindo. Eu não sei se dá para imprimir amores, amigos, mas é lindo demais. E tem umas ilustrações maravilhosas que ela saiu pegando nos lugares, tem as referências. E aqui, por exemplo, ela fala assim: a erótica é transitória, Zine 1, foi escrita e criada ao som de Letrux e Warpaint, com a paisagem sonora de Los Angeles, pássaros noturnos, onda do mar, skate na calçada e canções dos anos 80. E aí ela fez uma playlist no Spotify que você pode ler aqui o match, saber sobre a história, e é muito, muito caliente. Aí tem aqui, ó, It's a Match, e essa é a Puni maravilhosa. E ela escreve aqui, ó, eu revisei, eu não lembrava, eu revisei. Este zine é Memória Viva, de Eva Gonzalez e Camila Puni. A gente precisa escrever nossas histórias, né? Nossas memórias. E a Virgínia dedicou Orlando pra Vita, queria só botar esse levantamento, só meter esse dedinho aqui. E também Memória Viva de Cassandra Rios, a me inspirar nessa escrita molhada. @Camila Puni. Amo ser sapatão, casa nem. Um espaço de muita resistência também. E onde eu participei da primeira feira que era do coletivo Tesoura, e era maravilhoso, de zines e publicações independentes. Cassandra Rios fica como a minha indicação, então, que eu não tenho nada aqui. Na verdade, eu li um livro da Cassandra Rios, que uma amiga, que agora se descobriu bissexual, ela me prestou esse livro, que é Eu Sou Uma Lésbica, acho que é isso. E aí eu lembro que eu ficava lendo na praia, e eu ainda não fazia parte de coletivas que eu vinha construir movimentos junto com outras mulheres lésbicas e movimentos feministas. E eu lia na praia aquele livro assim, Eu Sou Uma Lésbica, com orgulho e com vergonha, com orgulho e com vergonha. Agora eu sou uma pessoa com muito orgulho, né? E tô em frente de um armário aqui que é enorme, porque a gente não vai voltar para nenhum armário, mas a gente sabe que muitas vozes ainda precisam se esconder pela sobrevivência. Então a Cassandra Rios é minha dica. Ela foi a escritora mais vendida, ela ultrapassou Jorge Amado, né? Eu acho que foi isso. Eu não sei mais se foi em alguma aula que eu estava fazendo sobre mulheres que escrevem, mas tem isso. E ela foi autora/autor, a pessoa que publica livros mais censurada na ditadura. 30 livros proibidos, assim, eu não tô com os dados aqui, mas é só pesquisar que você vai encontrar, e como é difícil encontrar livro dela, e como não se fala muito dela, então é uma pessoa que me influenciou muito, e é isso. E por último, bem corrido, será que eu vou ter que editar esse vídeo? Queria também sugerir Tatiana Pequeno, olha esse título, Onde Estão as Bombas?
É um título muito importante, né? E não tem foto aqui, eu não mostrei foto da Ana, vou mostrar a foto da Ana. Que a Ana tem descendência indígena. Por isso que agora ela assina Janaú. Essa é a Ana. A Punha eu mostrei. São todas autoras lésbicas. Eu vou ler um aqui. A Tatiana Pequeno também é outra que fui no lançamento e fiquei muito feliz de conversar com ela, sabe? Quando você encontra as pessoas que você admira, como a Natália Borges, a Angélica Freitas, mulheres que você admira muito a escrita e de repente você tá ali trocando ideia e conversando e participando junto do movimento. Então é muito bom ter amigas que escrevem e parceiras de vida, porque eu me sentia muito sozinha, assim. Então tem uns textos que eu escrevi para mulheres que escrevem, para Feminicidade, que é uma coletiva também, que é sobre essa descoberta de ser poeta e essa descoberta de ser lésbica, né? Como a gente precisa se reconhecer, tanto saber que existem autoras lésbicas, como personagens, né? Enfim, eu vou ler aqui para fechar, Tatiana Pequeno, esta grande mulher, maravilhosa. Aspas, nós estamos preparadas desde o jardim de infância, fecha aspas. Poema para MC Carol, depois de ler o seu depoimento. Esse aqui foi Puni que trouxe para mim, ó, de Los Angeles. Um dia meu pai, muito cedo, disse, vamos tirar as laranjas do pé. Me levou ao colo para que eu pegasse as frutas. Depois sentamos à escada, no fim do terreno, e ele tomou uma faca que trazia sempre consigo. Comi até o bagaço das laranjas. Eu e minha fome. Depois juntamos os caroços e ele foi andando com uma enxada. Tentou me ensinar a lida e, embora fosse pequenina, capinei o rápido plantio com as sementes guardadas nos bolsos. As laranjas não vingaram. Meu pai também não. Mas eu sim. É isso, gente. Obrigada. E boa leitura e escrevam suas memórias. E para não parecer exagero, a gente diz que é poesia. Oi! Ai, gente, como é que participa no canal do YouTube desse jeito, da Bárbara? Não tem nem como cortar o cabelo. Ai, não. Vou tirar esse brinco. Olha, toda descabelada. Mas vai ser assim mesmo. Tá bom, Bárbara? Oi, pessoal que acompanha o canal B de Barbárie. Meu nome é Raimundo Neto, eu sou escritor. Fui convidado pela Bárbara para indicar alguns livros e autoras, escritores LGBTQs. Eu sou autor do livro de contos Todo Esse Amor que Inventamos para Nós. Não sei se vai estar focando, Tutupão, que saiu pela editora Moinhos e venceu o Prêmio Paraná de Literatura. Eu vou fazer micro comentários sobre algum desses livros. Micro comentários, alguns eu vou falar de um modo mais geral, mas sugiro que todo mundo anote os nomes, as referências e pesquise. Alguns vão ter resenhas e tem livros desses autores que já virou filme e outros vocês não vão ter resenha alguma, às vezes alguns comentários, então eu acho que na verdade são só sugestões e disparadoras para aguçar a curiosidade das pessoas para pesquisar até as próprias escritoras e escritores nas redes sociais. A primeira indicação, essa antologia, A Resistência dos Vagalumes, que tem 61 nomes de escritoras e escritores, poesia e prosa de todo o Brasil. Então você tem grandes nomes como a Mara Moira e o Trevisan, João Silvério Trevisan, e nomes de escritores desconhecidos como eu. Mas eu acho que é um excelente começo para se aproximar dessas vivências, dessas identidades e dessas escritas muito diversas. Foi organizado pela Cristina Judá e pelo Alexandre Rabelo. Por falar em Alexandre Rabelo, quero indicar o romance do Alexandre Rabelo, Itinerários para o Fim do Mundo, que saiu pela Patuá, editora Patuá. Assim, eu considero que muitas das reflexões filosóficas e dos diálogos que tem nesse livro são arrebatadores. Assim, acho bem denso. Tem muitas discussões densas e arrebatadoras. Quero sugerir também o escritor chamado Walter Moreira Santos, pernambucano, representando aí os muitos nordestes que eu admiro. Tem esse livro de contos,
Todas as Coisas Sem Nome, e o livro de poesias Arquiteturas de Vento Frio, que saiu pela CEP. E o Walter, na verdade, tem mais de 60 livros publicados de poesia, conto, romance, peça de teatro. E eu considero o Walter assim, um dos escritores contemporâneos no Brasil assim, mais criativos, assim, e que tem uma estética muito única, muito própria, muito singular, digamos assim. Quero sugerir também o livro da nigeriana Akaweke Emise, que saiu pela editora Capulana, chama Água Doce. Acho que esse foi um dos livros mais incríveis que eu li até agora, em 2020. Conta a história da Ada, mas ele é contado por entidades e divindades. São nós, não é um único eu representado nesse livro. Então, é um livro bem diferente, né, dessa escritora que se identifica como trans não binária, que vive em espaços limiares, assim. E é muito... acho que tem muitas sacudidas nessas certezas ocidentais que são mantidas aí, circulando nos imaginários, quando a gente pensa gênero, quando a gente pensa corpo, quando a gente pensa espiritualidade, religiosidade. É muito incrível esse livro. Quero indicar também Igor na Chuva, do Hugo Guimarães, que saiu pela Folhas de Relva, do Alexandre Stout. Eu sei que é meio clichê falar aqui de linguagens viscerais, quando a escrita é visceral, mas eu acho que é o caso aqui, né? Então aqui você tem uma São Paulo meio apocalíptica, em que essa chuva não para, e esse personagem vivendo muitas experiências de sexo, mas que também é de afeto, é de amor. Então você tem raiva, você tem ódio, você tem violência, tem algumas escatologias simbólicas, e muito bem escrito. Eu quero indicar também o livro do Douglas Felipe, O Gabarito, que é publicado por conta dele, pelo seu dinheiro. Trata de um mundo de um personagem, Narciso, que gosta muito, tem uma relação muito afetiva e muito íntima com a literatura e com a escrita, mas que ele está sendo consumido e consumado pelo mundo corporativo e pelo mundo do trabalho. Então ele tem muitas reflexões sobre isso também. Então é um personagem que tem uma crítica assim, bem assertiva sobre o meio literário. Gostei bastante da leitura desse livro. E quero indicar também o Horses, do Agnaldo Jacez Nascimento, saiu pela editora Penalux. Esse livro, quando eu terminei ele, eu tive que voltar e reler alguns trechos do livro, porque eu fiquei muito mexido. Então, assim, é dos livros que eu considero que você não é um livro que você lê e gasta tudo. Você precisa voltar para reler, não porque é difícil, mas porque muitas coisas ficam marcadas. Conta a história de um personagem principal que é o Elder, mas eu vou entendendo que a principal também aqui é a relação. Na verdade, são principais as relações que ele tem com outros personagens, assim, como ele é criado, né? Começa dos 7 anos, eu acho, e aí vai das relações e das vivências dele em meios artísticos muito diversos, assim. Acho que é um livro que tem umas invencionices, assim, bem curiosas. Gostei bastante também. E eu quero indicar de um jeito mais geral, sei que meu tempo é curto, mas eu quero indicar outros livros. Esse eu vou só citar e mostrar as capas, mas que foram muito importantes assim para mim. Eu tenho a impressão que esses livros ainda estão circulando pelo meu corpo, assim, de tão marcante que foi a experiência, e que me ajudaram a pensar muito, muito afeto, família, casa, qualidade literária, qualidade das relações, estética, técnica literária, o que é família, o que é homem e mulher, o que é ser mãe, ser pai, ser filha. Acho são muito incríveis. O primeiro é Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham. Assim, acho que eu reli esses livros assim umas 6 vezes. Fica a sugestão, na verdade, todos os livros do Michael Cunningham. Argonautas, da Meg Nelson, assim, eu não consigo desapegar desse livro. Pesquisem, é muito incrível, muito. Todos os livros do escritor brasileiro contemporâneo João Gilberto Noll. Todos os livros do João Gilberto Noll. E também todos os livros do James Baldwin. Na verdade, todos os livros e a pessoa do James Baldwin. Já é falecido, mas você encontra documentários e entrevistas dele disponíveis por aí. Então, assim, eu sou muito apaixonado pelos livros. Então, você encontra os livros dele que saíram pela Companhia das Letras,
Mas você encontra também outros livros dele em alguns sebos aqui em São Paulo. O contato que eu tive com esses livros proporcionou uma experiência de muitas revoluções assim na minha vida. Quando eu penso corpo, quando eu penso afeto, como eu penso ser gay, ser filho, ser família. Então, é isso. Boa leitura para todo mundo e beijo, Bárbara, obrigado pelo convite. Esse é o último vídeo de indicação de autores LGBTs e também o vídeo que fecha o nosso mês do orgulho de literatura orgulhosamente LGBT. Eu agradeço a todos os autores que participaram dessas indicações, que toparam a minha ideia. Eu sei que muita gente fez anotações aí, que pegou todas as dicas, então eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos um pouco aumentar essa lista de indicações LGBT, porque tem muita coisa boa aí e muita coisa que não tá sendo lida. É isso, eu agradeço a vocês também que assistiram e que apoiaram esses vídeos por aqui. A playlist de autoria LGBT vai continuar, é claro, conforme eu for lendo eu vou acrescentando nessa playlist e espero que vocês gostem. É isso, um beijo e até a próxima.